turno é hora de relembrar as obrigações dos eleitores na hora de ir às urnas. A repórter Thaís Alencar está ao vivo com a gente para tirar essas principais dúvidas que são comuns nesse período, né, Thaís? Bom dia para você. Oi, Charles, bom dia para você, a todo mundo. Pois é, dúvidas comuns. Por exemplo, muita gente se pergunta, olha, não consegui votar no primeiro turno, será que eu vou poder votar no segundo turno? Tem essas dúvidas. Por exemplo, o e-título, até quando dá para baixar? Eu não consegui baixar no dia antes, realmente, no primeiro turno. Então, assim, são dúvidas simples, mas que sim, acaba pegando muita gente aí que fica na dúvida. A gente também tem que lembrar o seguinte, né, Charles? De uma eleição para outra, muita coisa acaba mudando também, né? Imagine aí, uma eleição a cada 2 anos, e aí existem essas diferenças, não é algo que a gente fica habituado realmente a fazer diariamente, então acaba decorando, acaba fazendo habitualmente. Então, por isso, a gente convidou a Vanessa do Egito, ela está aqui ao nosso lado agora, para o nosso bom dia, já para trazer, né, Vanessa do Egito. Ela que é secretária, então, do TRE, né, aqui na Paraíba. E a gente já pergunta o seguinte, aqui na Corregedoria, vocês recebem muitas perguntas em relação às dúvidas agora para o segundo turno? Ela se mantém. O primeiro, a gente sabe que foram muitas informações saídas daqui, né, Vanessa? Bom dia. Bom dia a todos que estão assistindo. A gente recebe muitas dúvidas dos eleitores com relação agora também ao segundo turno. A gente tem o serviço de atendimento ao eleitor no 3512-1500. Pode ser uma ligação telefônica para aqueles que não dispuserem de smartphone, como pode ser também gravar em número e nos dar um oi pelo WhatsApp. Então, nesse número 3512-1500, as dúvidas são as mais variadas, que como você disse, a eleição só existe de 2 em 2 anos, então não é algo que a gente faça habitualmente. Então, o eleitor também tem dúvidas e a gente está de prontidão para tirar essas dúvidas do eleitor. Deixa eu fazer então já a primeira pergunta, Vanessa. Não consegui votar no primeiro turno, como é que fica a minha vida para o segundo turno? Vou poder votar? Para a Justiça Eleitoral, cada pleito é uma eleição independente. Então, se você estava regular, agora é preciso que o eleitor esteja regular com o título de eleitor. Se ele estiver regular e não votou no primeiro turno, ele deve votar no segundo turno para não adquirir mais uma dívida com a Justiça Eleitoral. Ele já não está quite porque não votou no primeiro turno. Então, o segundo turno, ele deverá votar. Entendi. Então, já emenda com a segunda pergunta. Por exemplo, eu fui votar ali no primeiro turno, vi que eu tinha algum tipo de irregularidade, não consegui votar. Como fica a minha vida no segundo turno? Aí, se o eleitor não está com o título regular, ele não pode votar no segundo turno. Ele só vai poder regularizar isso com a reabertura do cadastro eleitoral, que é a partir de 8 de novembro. Então, logo reabre o cadastro eleitoral, ele pode procurar o cartório eleitoral, que aqui em João Pessoa funciona por trás do shopping, as 5 zonas eleitorais, e resolver a sua situação, resolver a sua pendência. Vanessa, essas são assim, as principais dúvidas, pelo menos, que chegaram para a nossa produção, mas eu pergunto a você mesmo, quem tiver com problemas ainda consegue regularizar, ainda consegue procurar? E quais os canais? Eu queria que você repetisse, que já começou falando que existem canais, mas existe aí um horário de atendimento, inclusive, estendido para atender esses eleitores, não é isso? Existe sim, esse serviço de atendimento ao eleitor, do qual falei, funciona de 8 às 19 horas, inclusive sábado e domingo. No próximo dia 22, 23, no sábado e domingo da eleição funcionará, e é justamente para dizer ao eleitor qual o local de votação dele, qual a sessão eleitoral, o eleitor que habilitou para votar em trânsito no primeiro turno, quer saber se pode ainda se habilitar para votar no segundo turno, porque não pode mais. A habilitação para o voto em trânsito foi até 18 de agosto, então quem se habilitou até 18 de agosto para votar no primeiro e segundo turno, votará tranquilamente em trânsito. Quem não o fez, só pode votar se for dentro do domicílio eleitoral, no local mesmo de votação. Se estiver fora do domicílio eleitoral, terá que justificar a sua ausência. E a justificativa, Thaís, pode ser feita também pelo e-título. Então, o eleitor baixa o seu e-título no seu smartphone, tanto na plataforma Android como iOS, baixa até a sexta-feira para evitar aglomeração, para não deixar para o último dia, para que você, com o título na mão, é o título no formato digital, possa comparecer, desde que tenha a foto, ele já serve para comprovar a identidade do eleitor, então ele com o e-título já vota. E se não tiver a foto, leva uma identidade ou uma carteira de habilitação ou outro documento oficial com foto para também exercer o seu direito e dever de votar. Muito bem. Inclusive está surgindo uma pergunta aqui. Alguma dúvida sua, Charles, é isso? Dúvida de muitos eleitores, viu, Thaís, que durante o primeiro turno enfrentaram dificuldades, estavam ali diante da urna, colocavam o número do candidato,
apertava confirma, mas tinha ali um certo delay, um tempo de espera para aparecer a foto do candidato. Isso gerou certa confusão. A gente quer saber se a Justiça Eleitoral fez alguma implementação para resolver esse problema. Tá certo. Vou perguntar aqui para a Vanessa, então. O Charles está me perguntando no estúdio, Vanessa, o seguinte: muitos eleitores tiveram ali aquele incômodo de colocar lá o número e aguardava muito a demora para aparecer a foto do candidato. Existiu, de repente, alguma mudança do último turno para esse turno agora? Para preparar os eleitores, então, para o próximo turno agora? Essa mudança, Charles, foi implementada na urna justamente para que o eleitor tenha certeza de que o número digitado corresponde ao candidato que ele escolheu. Antes, o eleitor, no ímpeto, no afã de terminar logo a votação, digitava rapidamente, não dava tempo nem de processar, de chegar a foto do candidato, ele já confirmava na tecla verde. Então, às vezes, digitava errado, claro, aparecia outra foto, a foto do candidato do número que ele tinha digitado, e ele dizia, eu dei um número e apareceu outro. Para evitar isso, é que aquele delayzinho de 1 segundo é muito rápido. Ele termina de digitar os números do candidato, espera 1 segundo, aparece a foto do candidato que ele digitou, aí só então ele confirma no verde se realmente tiver digitado tudo corretamente, e se por um acaso ele bateu na tecla errada, ele corrige no laranjinha e vota novamente. Então é muito rápido, é 1 segundo só, não vai demorar nem perturbar o eleitor na hora de votar, não. Tá certo, então, Vanessa, muito obrigada, pelas informações. Vanessa, sempre maravilhosa, trazendo as informações para a gente, deixando até de forma clara para que a gente entenda. Inclusive, antes de entrar aqui ao vivo, Charles, eu estava conversando com a Vanessa e eu dizendo que teve muita gente que não sabia onde estava o título de última hora, que acabou não baixando o título a tempo, então no dia não dava mais para baixar, mas que foi ali, pegou um documento, foi até o local de votação, lá mesmo conseguiu ligar, e descobriu onde era a sessão e não deixou de votar. Então, assim, fica o recado para quem está em casa. Por algum motivo, as pessoas acabam desistindo de votar. Tenta até o final. Você está kit com a Justiça Eleitoral, você sabendo que está kit, vai até o celular de votação e tenta. Não sei mais qual é a sessão, Thaís. Lá sempre tem os números, os telefones, tem o pessoal também que ajuda do TRE. Então, assim, o importante é você votar e exercer seu papel de cidadão, viu? Volto contigo, Charles. Já me chama que tem mais informações, viu? Valeu demais pela contribuição. Informações valiosíssimas para este segundo turno, que muita gente acreditava ali que se tratava de um problema técnico, na eletrônica. Não, é um mecanismo de segurança para evitar equívocos na hora da sua votação. 7h28, trago agora um caso de acidente nas